Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14 hoje. Nós vamos iniciar aí o capítulo 14. Nós vamos ver dos versos 1 ao 12. Nesse estudo de hoje, irmãos, nós temos aí a descrição, da morte de João Batista, mas o texto ele dá uma ênfase maior na pessoa de Herodes, né? E é interessante nós notarmos e aprendermos também que nós temos muito a aprender com aquelas pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Aprender, no caso, a como não ser, né? Isso é importante para nós também como crentes, né? E muito importante, né, na verdade. E nós vamos perceber, né, quem era a pessoa de Herodes, né, as chances que ele teve, as oportunidades que ele teve. Isso é importante de se dizer também, que por mais que este fosse um homem já corrompido pelo pecado, né? E um homem que dava muito mais valor para as suas vontades, para os seus desejos, para os seus próprios anseios, do que para a vontade de Deus, o Senhor ainda deu chances a ele, né, para que ele se arrependesse, para que ele voltasse atrás, para que ele mudasse de vida, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? E o tema do nosso estudo de hoje, então, é um homem que ouve, mas não crê. Esse é o caso de Herodes que nós vamos ver aqui hoje, certo? Vamos ler o texto, então? Diz assim: por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e o pôs na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim, deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Irmãos, nós temos aqui a descrição de uma cena muito ruim de se ver, né? Só de imaginar já não é algo legal, né, de se pensar. E pensar que isso aconteceu em um contexto de festa, onde as pessoas estavam celebrando, né? E muito provavelmente a cabeça de João num prato foi um dos motivos de maior celebração entre eles ali, naquele momento, né? Então, irmãos, a história aqui da família de Herodes é uma história muito complicada, muito tenebrosa, né? Marcada por muitos momentos tristes e sombrios. Era uma família envolvida diretamente em mentiras, em assassinatos, em traições, em imoralidade, né? Por exemplo, Herodes o Grande, né, que era um rei extremamente paranoico, cruel, muito desconfiado. Ele teve 10 esposas, mandou matar algumas delas, mandou matar, assassinar os seus próprios filhos. Foi ele, inclusive, que ordenou a morte dos recém-nascidos de Belém, tentando matar Jesus, né, segundo a profecia. Porque, segundo a profecia, né, ele seria o rei dos judeus. Enfim, Herodes Antipas, que é esse Herodes que aparece aqui no texto que nós lemos, era um dos filhos de Herodes o Grande, tá? E a árvore genealógica dessa família também é muito complicada. Por exemplo, Herodias, que é essa mulher, então, mulher de Herodes Antipas, né? Ou a mulher que ele se casou, né, no decorrer do tempo ali, antes de se casar com ele, ela era
mulher de Herodes, Filipe, certo? Outro filho de Herodes o Grande, ou seja, irmão de Antipas, que é esse Herodes aqui, dessa circunstância que nós lemos. Então, Herodias, ela era, ao mesmo tempo, cunhada e sobrinha de Herodes Antipas. Já a filha de Herodias, Salomé, mais tarde se casou com Herodes, o tetrarca Filipe agora, que também era meio-irmão de Antipas. Então, uma bagunça que tá, né, isso aqui. E apesar dele ser chamado ali popularmente como rei, né, Herodes Antipas, ele governava só uma parte do território herdado de seu pai, Herodes o Grande, tá? Quando Herodes o Grande morreu, os romanos eles dividiram o reino ali para 3 dos filhos dele. E Antipas, no caso, aos 16 anos de idade, ele ficou responsável por governar a Galileia e a Pérea, ali do ano 4 a.C. até 39 depois de Cristo. Outro descendente famoso aqui, que faz parte de todo esse contexto também, é Herodes Agripa, que foi aquele que mais tarde mandou prender Pedro, né, e executar o apóstolo Tiago também. Depois, Agripa II, que veio depois, foi o governante que julgou Paulo também. Então, todos eles aqui faziam parte de uma mesma família, de um mesmo contexto ali, um contexto cheio de intrigas, cheio de disputa por poder, né, de traições, enfim. Herodes Antipas, que é aqui o Herodes que nós estamos tratando, ele caiu em vários pecados, né, mas aqui nesse contexto aqui, o que mais fica explícito aqui é o do incesto, né, que é de se manter relações sexuais com um familiar, no caso. Quando ele se casou com Herodias ali, que era sua própria cunhada e sua sobrinha ao mesmo tempo. Ele preferiu então ceder à tentação, aos seus desejos, aos seus próprios anseios, do que ouvir a voz de Deus. E aí Deus usou, irmãos, aquilo que eu disse no começo, Deus usou várias vozes para advertir Herodes. Né? Ele usou a voz de João Batista na sua pregação, porque João Batista, como nós vimos aqui no texto, ele não concordava com essa postura de Herodes. Deus também usou a voz da própria consciência de Herodes. No início aqui nós vemos ele mesmo numa briga ali com a sua própria consciência. E ele usou também a voz do próprio Jesus, né? E no decorrer da história, a voz da própria história também, que vai mostrando as consequências do pecado para ele, né? Mas ele ignorou todas elas. E o resultado disso é que ele perdeu totalmente depois, né, a sua posição de prestígio ali, o seu lugar de governo. O seu exército foi derrotado pelos árabes e mais tarde ele pediu ao imperador Calígula que o coroasse oficialmente como rei, só que o pedido dele foi negado, tá? E muito influenciado pelas pressões da sua própria esposa Herodias. E aí, em vez dele receber mais poder, o que aconteceu com ele? Ele foi deposto e ele foi banido daquele lugar para a Gália, né, a atual França, e ali ele morreu sem honra alguma. Então, irmãos, esse texto, ele nos traz algumas características do homem que, mesmo tendo ouvido o chamado de Deus, fechou a porta da graça com as próprias mãos. Escolheu não ouvir e obedecer à voz do Senhor. Herodes é um exemplo claro de alguém que teve oportunidades de se arrepender, mas escolheu o caminho da rejeição. E isso, irmãos, acende um sinal de alerta para nós, tá? Porque às vezes a gente ouve aqui vê o exemplo de Herodes, né? Que talvez seja algo muito distante do que nós somos, né? E glória a Deus por isso, né? Mas constantemente, às vezes a gente escolhe não ouvir a voz do Senhor. Por mais que Ele esteja falando e nós estamos escutando, nós, ao desobedecermos, estamos escolhendo não ouvir aquilo que Ele está falando, tá? Vamos destacar aqui então algumas características de Herodes. Em primeiro lugar, Herodes foi um homem atormentado pela culpa. Quando ele ouve falar sobre Jesus, ele pensa que é João Batista, né, que já tinha morrido e que tinha ressuscitado agora dentre os mortos, e por conta disso ele tinha alguns poderes miraculosos. É uma declaração, irmãos, de alguém que tem a mente completamente perturbada pela culpa.
certo? Alguém que fez algo tenebroso e que estava se sentindo culpado, com remorso por causa disso. A culpa, ela funciona como uma sombra, né, que persegue aquele que cometeu um erro, ou aquele que pecou, né? E Herodes, como nós já falamos, ele tinha se divorciado de sua esposa para se casar com Herodias, que era a sua cunhada e a sua sobrinha ao mesmo tempo, só que ele não conseguia se divorciar de si mesmo, da sua mente, da sua consciência, ele não tinha essa possibilidade. Não tem como, irmãos, nós fugirmos de nós mesmos. Quando a nossa própria mente se torna a nossa acusadora, a vida passa a ter um peso insuportável. E Herodes era perturbado por dois fatos, então. Primeiro, pelo fato de que ele havia mandado matar João Batista. E agora, ele temia que João estivesse vivo de novo, tivesse ressuscitado dentre os mortos. E aí, para tentar se livrar desse incômodo, dessa perseguição, né, mental que ele tinha, e também para tentar agradar Herodias, ele mandou prender João ali. E o que é irônico é que Herodes prendeu João, mas era a palavra de João que havia aprisionado então Herodes, dentro da sua consciência, dentro da sua alma. Porque ele sabia que as palavras de João não vinham de João. Ele sabia, ele tinha, no fundo, ele sabia, ele tinha. Tanto que o texto diz que quando ele decide matar João, né, a pedido da filha de Herodias, ele se entristeceu. Porque no fundo ele sabia que aquilo não era o correto a se fazer. E aí depois disso, depois de prender João, ele mandou matá-lo, né? E ele temia o povo, ele temia até João, por conta daquilo que ele via, que ele entendia. João era um profeta de Deus. Mas João não temia nenhum dos dois. João morreu em paz com a sua consciência, em paz com o seu chamado e principalmente em paz com Deus. Enquanto Herodes e Herodias continuavam vivos, mas completamente atormentados. Uma segunda característica que nós podemos ver de Herodes é que ele foi um homem supersticioso. Quando ele ouve falar dos milagres de Jesus, ele não consegue entender realmente quem Cristo era. Em vez de ele reconhecer Jesus como Messias, o que ele diz é: este é João Batista que ressuscitou. A sua mente estava tão dominada, irmãos, pelo medo, pela confusão, pelo pecado, né, e pela sua ideia de ressurreição ali. Mas tudo isso era baseado, tudo isso era fomentado, era alimentado por uma simples superstição que ele tinha, e não por uma fé verdadeira. Herodes, ele não entendia quem Cristo era, quem era Jesus, e muito menos o propósito de Deus. Então, a ideia religiosa que ele tinha era baseada totalmente em sensações, em sentimentos, naquilo que ele achava que poderia ser. Ele não estava se baseando no que a Bíblia diz. Irmãos, uma pessoa supersticiosa, ela não embasa as suas ideias e as suas decisões na Bíblia. Ela embasa nas suas emoções, nas suas opiniões. Por isso não há paz, não há segurança. A superstição, ela só gera mais angústia, mais tormento. E esse era o sentimento de Herodes. Irmãos, infelizmente, dentro das nossas igrejas, existem muitas pessoas supersticiosas. E não é só aquela superstição de coisas que os nossos pais, os nossos avós falavam, né, faziam. Não é só isso. Existe uma superstição religiosa também, que começa a crer em coisas que a Bíblia não fala, ou que às vezes a Bíblia fala o contrário, o oposto. E aí nós começamos a colocar em coisas a fé que nós deveríamos estar colocando em Deus, em pessoas, a fé que nós deveríamos estar depositando em Deus. Tudo isso é superstição. Quando nós atribuímos a uma situação, a alguém, um poder ou alguma coisa, um poder, seja ele bom ou mal, tá? Que não é voltado, focado e depositado em Deus, nós estamos sendo supersticiosos.
E isso demonstra, irmãos, uma falta de conhecimento bíblico, uma falta de raízes firmadas na palavra, sabe? Às vezes nós pegamos um versículo, tiramos ele do seu contexto, e aí nós criamos uma nova ideia de religião. É dessa forma que nascem tantas denominações, tantas religiões diferentes. Quantas religiões nós conhecemos que se baseiam na mesma Bíblia que nós, mas que parece que estão seguindo um outro Deus? Porque se baseiam em textos fora de contexto, e aí desenvolvem toda a sua fé nisso. Ou numa revelação, num sonho. E não é por aí que nós devemos seguir. Uma outra característica: Herodes foi um homem culpado de adultério e de incesto, né, como nós falamos. Ele era casado com uma filha do rei Aretas, que era rei de Damasco, antes de tudo. E aí ele se divorciou dela para se casar com Herodias, que era a esposa do seu irmão Herodes Filipe. Não o tetrarca, mas um outro irmão que vivia em Roma. Isso, por si só, já seria muito errado, né? Mas fica ainda mais grave pelo fato de Herodias também ser sobrinha do próprio Herodes, filha do seu meio-irmão. E aí esse casamento foi duramente condenado por João Batista. E isso porque ele não era um pregador, irmãos, que falava só aquilo que as pessoas queriam ouvir, que alisava, sabe, que massageava o ego. Não, João era um profeta enviado de Deus, era uma voz de Deus. E aí não importa onde ele estava, ou para quem ele estava falando, ele falaria a verdade, sem medo. João estava disposto a ser preso e até ser morto, irmãos. Mas ele não estava disposto a deixar de falar a verdade. Por isso, ele foi preso, acorrentado, jogado num calabouço escuro e profundo dentro do palácio e morto depois. Herodes também, em quarto lugar, foi um homem cheio de conflitos. Segundo o livro de Marcos, capítulo 6, versículo 20, Herodes temia João Batista e gostava de ouvi-lo, e até o respeitava, o texto vai dizer. Só que, mesmo assim, ele mandou prendê-lo. Mesmo assim, ele mandou matá-lo. A sua consciência o acusava das suas ações aqui, só que a voz da sua esposa era mais forte. Ele não teve coragem de obedecer a verdade que João anunciava, a verdade das Escrituras. E por causa disso, ele acabou se tornando escravo da sua própria palavra. Herodes escutava João, mas permanecia no seu pecado. Ele e Herodias, eles estavam tão determinados a continuar a viver suas vidas de pecados, que eles fecharam os seus ouvidos e os seus olhos para a verdade. E depois eles calaram o profeta que o acusava, né, que os acusava. Só que mesmo tendo silenciado a voz de João, Herodes não conseguiu calar a voz de João na sua consciência. E isso o atormentava. Em quinto lugar, Herodes também foi um homem inconsequente em suas promessas. Foi durante uma festa, a sua festa de aniversário, né, regada ali a todo tipo de mundanismo, que ele fez uma promessa irresponsável à filha de Herodias. Ele disse a ela que daria o que ela quisesse. O que ela pedisse, ele ia dar naquele dia. E aí, incentivada por sua mãe, ela pede a cabeça de João Batista. E ele mandou matá-la. Herodes era um homem impulsivo. Ele falava antes de pensar. Ele tomava as decisões sem sabedoria. E embora ele fosse um rei, aqui, né, nesse caso, quem na verdade controlava toda a situação era as vozes ao seu redor e não ele. Seja da sua esposa, seja da filha da sua esposa. E aí por causa disso, em vez dele apagar as velhinhas do bolo, né, de aniversário, o que ele fez? Ele mandou servir a cabeça de João Batista numa bandeja. Olha o tamanho da atrocidade que este homem cometeu, simplesmente para satisfazer as suas próprias vontades, seus próprios desejos,
posteriormente, né? O desejo dele aqui era de agradar uma mulher vingativa. Faltou a Herodes, irmãos, o temor do Senhor, mais do que o temor aos homens. Ele teve a chance de preservar a vida de um profeta de Deus, mas ele preferiu manter a sua imagem diante das pessoas mundanas. Em sexto lugar, Herodes fechou a porta da graça com as suas próprias mãos. Por quê? Porque ele escolheu deliberadamente rejeitar a graça de Deus. Em vez dele ouvir as verdades, né, que João Batista proclamava, ele o matou. Tudo para manter as suas aparências, tudo para satisfazer os desejos das pessoas ao seu redor. Uma escolha com consequências eternas. Lá em Lucas capítulo 13, versículo 32, Jesus se refere a Herodes como uma raposa, né? Para descrever ali o caráter mentiroso e enganoso dele. Mais tarde também, quando Jesus foi levado a Herodes, durante o julgamento, mesmo tendo a oportunidade de ver Jesus ali face a face, ele não se arrependeu, mais uma vez, e ele escolheu zombar de Jesus. E aí, irmãos, Herodes morreu exatamente da mesma forma como ele viveu, na escuridão. No ano 39, depois de Cristo, ele foi denunciado pelo seu próprio sobrinho, Herodes Agripa, ao imperador Calígula, e aí ele foi deposto, foi enviado para um exílio perpétuo, onde hoje é a França, né, na Gália, e ali ele morreu, longe de tudo, longe de todos, sozinho. A porta da graça foi fechada, não por falta de oportunidade, mas por sua própria causa aqui em não se curvar diante de Deus, em não aceitar aquilo que Deus tinha para oferecer e para cobrar dele também. Irmãos, nós percebemos o quanto a nossa vontade às vezes prevalece a vontade de Deus, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. O ser humano, ele é facilmente enganado. O ser humano, ele é facilmente contaminado pelo ambiente em que ele vive. Facilmente. Todos nós temos uma certa facilidade em nos deixarmos levar por aquilo que as pessoas ao nosso redor muitas vezes estão dizendo, pela maneira como eles se comportam, pelo tipo de linguajar que eles têm. Nós vamos absorvendo isso tudo e nós vamos nos transformando nisso também. Até chegarmos ao ponto de começar a rejeitar o Evangelho, a rejeitar a palavra, até nós começarmos a desobedecer aquilo que nós temos como princípio para as nossas vidas estabelecido por Deus, simplesmente para agradar o ambiente ao nosso redor. Isso acontece com muita facilidade. É algo muito comum, ainda mais na juventude, na adolescência, né? Onde a personalidade está sendo formada, o caráter ali está sendo formado, e aí nós temos muitos amigos ao nosso redor. Quando a gente vai envelhecendo, os amigos vão diminuindo, né? O adulto praticamente não tem amigo, não é verdade? A gente tem pessoas próximas que a gente ama, que a gente gosta, né? Que a gente quer bem e tal. Mas já não é mais aquela mesma situação de quando nós éramos jovens, adolescentes, que nós nos encontrávamos aí pelas pracinhas, saíamos aí para dar uma volta e tal, e todo mundo junto. E tinha aquele elo, né, que parece que nunca ia acabar. Mas hoje, isso pode ser traduzido, né? Aqueles que trabalham, por exemplo, no seu ambiente de trabalho. Porque talvez nós seremos os únicos crentes ali no meio, né? E as pessoas ao nosso redor ali não são, e vivem de uma forma, e falam de um jeito, e se comportam de uma maneira, e que de repente, se nós não nos atentarmos para isso, daqui a pouco nós estamos no meio, puxando a fila, fazendo o mesmo que essas pessoas estão acostumadas a fazer. Nós precisamos de um posicionamento diante de Deus, irmãos. Não é ser o chato da história, sabe?
Nós não somos crentes para ser aqueles que desmancham a rodinha. Não, não é isso. Mas nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos nadar contra a correnteza. Nós não fomos chamados para sermos iguais a este mundo. Nós somos chamados para trazer luz aonde as trevas reinam. Para ser sal, para trazer sabor, para conservar. Nós somos chamados para ser diferentes. Isso nos leva a algumas aplicações. Em primeiro lugar, irmãos, através dessa história de Herodes que nós vimos aqui, nós aprendemos que não basta ouvir a verdade, é preciso se render a ela também. Porque se fosse assim, irmãos, tão fácil, né, as coisas estariam tão boas, né? Se só ouvir aqui fosse suficiente. Não basta só ouvir. Herodes ouviu a verdade inúmeras vezes, de várias formas, seja através de João, seja através de Jesus, seja pela sua própria consciência o acusando ali. Ele ouviu a voz da verdade. Só que em nenhum desses momentos houve arrependimento verdadeiro da parte dele. Ele até se entristeceu em um dado momento, mas ele não se arrependeu. Ouvir a verdade, irmãos, não nos transforma por si só. É preciso se render a ela, com fé, com obediência. Muitos hoje vivem da mesma forma, escutam sermões, conselhos, até reconhecem que estão errados, mas não se arrependem de fato. Irmãos, eu creio que a graça é irresistível. Eu creio que o toque do Espírito Santo em nós é algo que nós não podemos conter. Eu creio dessa forma. Só que eu também creio que há, de certa forma, uma participação da nossa parte em resposta à mensagem que é pregada. Como isso acontece, como isso se une, eu não sei, Deus é quem faz. A Bíblia deixa claro, nos mostra de várias formas o quanto a graça é irresistível para nós, só que também nos mostra que nós precisamos nos posicionar. Então cabe a nós fazer aquilo que é nossa parte. Eu creio que quando nós já agimos em direção à obediência, já é o toque do Espírito Santo nos conduzindo a fazer dessa forma. Mas nós precisamos agir. Irmãos, isso não fala sobre sentimento. Porque às vezes a gente vem aqui, ouve tudo isso aqui, e fica esperando sentir alguma coisa que nos impulsiona a fazer. É decisão, irmãos. A mudança das nossas vidas está relacionada à decisão. E começa a prestar atenção o quanto é difícil decidir ter disciplina nas nossas vidas. Comece a fazer uma dieta para você ver. O quanto é difícil você se disciplinar para falar, não, eu vou fazer aqui, vou comer certinho, tal, não vou comer nenhum docinho. Irmãos, é difícil. Ou então quando o despertador toca pela manhã, que teoricamente a gente já colocou o despertador para tocar no horário em que a gente precisa acordar, levantar. Mas sempre tem aqueles 5 minutinhos que a gente vira para o lado, vira para o outro, aí pega o celular, aí se distrai, a hora que vê falta 5 minutos para entrar no trabalho, né? O ser humano ele tem uma facilidade muito grande de procrastinar, de deixar para depois, de negociar com a disciplina. E no reino de Deus é a mesma coisa. Com a Bíblia é a mesma coisa. Com a oração é a mesma coisa. Não é porque são disciplinas espirituais que nós vamos ficar pensando que nós vamos sentir um arrepio diferente, nós vamos sentir uma vontade diferente, sabe? Que o sol vai brilhar à meia-noite para nos convencer de que é isso que nós precisamos fazer. Nós já estamos careca de saber. Nós já sabemos o que nós precisamos fazer para viver uma vida
de retidão, uma vida de fidelidade com o Senhor. Não tem segredo, irmãos. A gente não precisa e não pode mais ficar esperando alguém vir falar alguma coisa. É disciplina, nós precisamos nos disciplinar. E depende de nós, irmãos. Não é do pastor José, do pastor Toninho, da pastora Rita aí na nossa casa, falar, e aí, irmão, como que tá? E aí, tá lendo a Bíblia? Tá orando? E aí, como que tá o testemunho? Não é, irmãos, o papel deles não é esse não. O papel dos nossos líderes não é esse. É de aconselhar, é de orar por nós? É. É de nos auxiliar? É. Mas, irmãos, nós precisamos responder. Nós precisamos reagir. Porque nós estamos vindo quarta após quarta, domingo após domingo, e as coisas estão indo do mesmo jeito de sempre. E parece que está bom. Será que está bom, irmãos? Se está bom, será que não poderia ser melhor ainda? Seguir a verdade exige decisão. E decisão não está relacionado com aquilo que nós sentimos. Herodes sentia um temor no seu coração. Ele se sentiu triste antes de matar João. Só que ele sentia um desejo muito maior pela mulher que estava ao lado dele. Um desejo de parecer ser bom aos olhos das pessoas, que era maior do que os sentimentos que ele tinha em relação a João e a palavra de Deus. Então não é sobre sentimento, porque se for, irmãos, sobre sentimento, o espírito vai sempre perder. Porque o nosso sentimento, ele sempre está ali nos levando para um lugar onde Deus não está. Os nossos desejos e as nossas vontades estão nos guiando para um caminho oposto ao lugar de onde Deus está. Herodes gostava de ouvir João, só que isso não livrou João da condenação. E muito menos livrou Herodes da condenação divina. João até foi condenado ali pelos homens, de certa forma, foi morto, né? Mas a justiça divina esteve sobre a vida dele, de Herodes. O coração dividido entre o temor de Deus e o desejo de agradar os homens, irmãos, nunca estará firmado na justiça de Deus. É até possível admirar as verdades da palavra. É até possível admirar aquilo que Jesus fez. É até possível admirar um pregador. Só que se não houver quebrantamento, arrependimento genuíno, tudo isso só fortalece a nossa condenação. Porque quanto mais nós ouvimos, mais culpado nós nos tornamos. Porque maiores são as informações que nós temos. Então, se cada vez que nós ouvimos as verdades do Evangelho, nós ainda assim decidimos não seguir, maior é a condenação que estará sobre nós, irmãos. Isso é bíblico. Então nós somos desafiados diante disso, irmãos, a não sermos apenas ouvintes do Evangelho, mas praticantes, como diz Tiago capítulo 1. Nós precisamos cultivar uma fé que se curva diante da palavra de Deus, ainda que isso nos custe conforto, ainda que isso nos custe reputação, ainda que isso nos custe relacionamentos, porque uma consciência que é tocada pelo Espírito Santo deve ser guiada ao arrependimento e à transformação. Não tem outro caminho, irmãos. Não basta ser impactado só pela verdade, nós precisamos ser moldados por ela. Herodes ouviu o profeta, mas escolheu calá-lo. Assim também acontece quando nós ouvimos a voz de Deus, mas preferimos manter as nossas escolhas, os nossos pecados e a nossa aparência. Uma segunda aplicação: uma consciência anestesiada leva a uma perdição silenciosa. Desde o início, Herodes, ele foi perturbado ali pela culpa, né? Depois da morte de João.
O que mostra que a sua consciência ainda tinha algum senso de alerta. A consciência dele ainda não estava morta. Só que, em vez dele se basear nisso e buscar perdão, ele escolheu o silêncio. Ele se acomodou. A culpa se tornou então a sua prisão. E aí ele tentou matar a voz profética do lado de fora, só que a consciência dele continuava gritando por dentro. Com o tempo, irmãos, a insistência no pecado vai anestesiando a nossa alma. Até chegar um ponto que nós achamos aquele pecado ali, que ele já não é mais tão pecado assim. Ah, mas o fulano fez aquilo, mas... Aí nós começamos a transferir a culpa por aquilo que os outros fazem. E aí, de repente, nós estamos defendendo, levantando a bandeira do nosso pecado, como se ela fosse verdade. O coração que insiste no pecado, ele endurece, até não conseguir mais responder com arrependimento. É um alerta para nós, irmãos. O pecado não arrependido mata a nossa sensibilidade espiritual. E o arrependimento, ele não se prova naquela oração que nós fazemos assim quando nós estamos com remorso por aquilo que nós fizemos. O arrependimento genuíno, ele se prova quando nós passamos a evitar o pecado. Nós escolhemos seguir o outro caminho. Vez ou outra nós cairemos de novo, porque nós somos falhos. Mas isso se tornará um acaso, e não algo repetido nas nossas vidas. Então, irmãos, a inquietação do nosso coração, de quando nós pecamos, precisa nos levar a um arrependimento verdadeiro, porque é isso que traz restauração. E não ao silêncio, não à indiferença. Às vezes, irmãos, Satanás ele nos engana de uma maneira que nós cometemos um pecado, sabemos que é pecado, e aí nós nem oramos mais pedindo perdão para Deus. Porque já fizemos tantas vezes isso, que às vezes nós nos sentimos até envergonhados de nos achegarmos diante de Deus para pedir perdão para Ele. Ou então nós falamos assim, Deus sabe, né? Deus conhece a minha vida. Isso não é arrependimento, irmãos. Fale quantas vezes for preciso, para que você seja convencido do pecado. Quando a nossa consciência nos acusa, nós não devemos fugir, fingir que nada está acontecendo, nos encher de distrações, né? Ou de justificativa para os nossos erros. O que nós precisamos quando nós pecamos é correr para a cruz de Cristo, onde há perdão, onde há cura verdadeira, onde há transformação. É o que diz Hebreus 3,15. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração. Esse sentimento ruim que nós sentimos quando nós pecamos, irmãos, é a voz do Espírito Santo de Deus, nos mostrando o pecado, nos mostrando que esse não é o caminho. Herodes ignorou essa voz até o fim. Nós ainda temos tempo de ouvir e obedecer. E por último, promessas vazias e decisões impulsivas revelam um coração sem temor de Deus. A morte de João aconteceu num contexto de festa, mas uma festa sem o temor de Deus. E mesmo sabendo que João era um homem justo, íntegro, Herodes preferiu manter a sua palavra para não parecer fraco. Isso mostra um coração que se preocupa mais com a opinião dos homens do que com a justiça de Deus. E nós vivemos em um tempo, irmãos, em uma sociedade onde as palavras são usadas com muita irresponsabilidade. Promessas são feitas sem reflexão, decisões são tomadas no calor do momento, no calor da emoção, compromissos são assumidos sem o temor de Deus. E Herodes é o retrato desse alguém que age para manter as aparências. Você quer ver isso acontecer com muita frequência? Já, ano que vem você vai ver muito acontecer isso. Promessas infundadas. Ano que vem tem política.
É o momento que nós mais vemos isso acontecer. Pessoas desesperadas pelo poder, que começam a inventar um monte de situações para criar uma aparência e estar no poder. Só que isso traz implicações, além de morais, espirituais. Então isso serve para nos chamar, irmãos, para que nós cultivemos um coração que teme a Deus e não que age por impulso, ou que fala sem pensar. Até porque o fruto do Espírito é domínio próprio. Não tem como o Espírito Santo habitar em nós e nós nos deixarmos dominar por essas coisas. A Bíblia nos ensina, irmãos, que na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. Então, o temor do Senhor deve governar as nossas decisões, as nossas promessas e até mesmo o nosso silêncio, que muitas vezes é necessário. Herodes perdeu a chance de proteger um homem de Deus porque não quis parecer fraco diante dos outros. E hoje, muitos perdem a sua integridade por medo de desagradar as pessoas, por medo de se passar de chato, por medo de ser zoado. Só que é melhor perder o aplauso deste mundo, irmãos, do que o favor de Deus. As nossas palavras, as nossas ações precisam refletir um coração moldado pela reverência e não pela conveniência. Nós não podemos viver por aquilo que nos convém. Nós devemos viver uma vida de reverência ao Senhor e não fazer nada aquilo que o desagrada. Então, irmãos, na direção oposta de Herodes está Jesus, o Cordeiro de Deus, que permaneceu em silêncio diante do seu acusador, mas cuja voz é ouvida até hoje, chamando pecadores ao arrependimento. Jesus não se preocupou em preservar uma imagem diante dos homens, de aparentar ser algo que ele não era diante dos homens. Ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida. Enquanto Herodes foi fraco diante do pecado, Cristo foi forte diante da cruz. Herodes destruiu a vida de um inocente. Jesus entregou a sua vida, que era totalmente pura e inocente, por nós que somos os culpados. Ele morreu para que seres como nós, e até mesmo como Herodes, pudessem encontrar perdão. Por isso, irmãos, a nossa resposta ao Evangelho não deve ser como a de Herodes, marcada pela indecisão, pelo orgulho, pela preocupação com a opinião dos outros. A nossa resposta ao Evangelho precisa ser como a de João Batista, que preferiu perder a sua vida do que perder a verdade, do que perder o favor de Deus. Nós ainda vivemos, irmãos, no tempo da graça. Chegará ao fim, mas nós ainda vivemos no tempo da graça. E Cristo continua com as suas mãos estendidas para aqueles que se rendem, para aqueles que quebrantados se prostram aos seus pés. Portanto, que os nossos corações, irmãos, estejam dispostos a obedecer, a crer no Senhor como sendo o nosso único e suficiente Salvador. Que nada ao nosso redor tire a grande obra de Jesus na cruz. Que nada ao nosso redor seja maior ou mais importante do que honrarmos o nome do Senhor. Amém?